Bem-vindos ao podcast Vozes que Libertam. Eu sou a Dina, Olá, eu sou o Cris. cá estamos mais uma vez com vocês. Vamos falar hoje sobre o quê, Cris? Sim, hoje o tema é saúde mental. Ahm, a gente sabia, já tinha falado que este ia ser um dos temas, mas não, se calhar não seria um dos primeiros, derivado a ser talvez um bocadinho pesado. ahm, mas pronto, porque é que a gente vai falar disso hoje? Porque a semana passada uh, o Cris foi abaixo Uhum. e numa conversa comigo deduzi que fosse eu que tivesse cometido algum. Não vou dizer erro, mas que tivesse dito alguma palavra que tivesse magoado e fiquei completamente confusa e queria por força saber o que é que estava a passar e o Cris, pronto, foi mesmo abaixo, ao ponto de depois termos uma conversa e ele estar muito, 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 muito em baixo. E então derivado a isso mesmo e o porquê e todos os sentimentos que ele sentiu, decidimos então avançar um bocadinho sobre este tema, certo? Sim, sim. A ideia de não falar tão cedo era por causa de, pronto, de ser um bocadinho pesado, mas como aconteceu, e eu já consegui recuperar uma coisinha, já me sinto bastante melhor. ahm, Achei, e pronto, e depois em conversa contigo, achamos que se calhar seria uma boa oportunidade, como estava um bocado fresco. Que se calhar seria uma boa altura para falar um bocadinho sobre isso. Um, e pronto, o que aconteceu comigo foi que a gente, depois de gravar o primeiro podcast, um, eu, pronto, estava todo contente e um orgulho, uma coisa medonha. Um, mas como tem acontecido a minha vida toda, que é eu quando chego a um ponto alto na minha vida em que eu me sinto feliz, um, depois dá-me uma pancada de sentimentos negativos e pensamentos negativos em que eu penso que, pronto, não mereço estar numa posição boa, estar numa posição que me sinto feliz, um, ou não mereço estar numa posição em que algo de bom me aconteça. Um, e então, pronto, foi. E quanto mais subo, maior é a pancada, a verdade é esta. E quando digo subo, eu digo quando tenho aqueles momentos de felicidade, ou aqueles, por exemplo, o podcast é um sonho meu, portanto, ver o produto final e que finalmente, ao fim de tantos anos, que realmente a gente tem um podcast para avançar, para publicar, epá, foi um momento de felicidade, foi um grande momento de felicidade. E, e pronto, e deu-me, depois daquele dia, no dia a seguir, ali uma pancada e pronto, veio, veio memórias à cabeça. Isto é, e a gente está a falar disto porque isto é uma das coisas que acontece muito nesta comunidade, que é a gente, é assim, eu vou falar por mim, eu sofro muito de síndrome de impostor, um, que é, como eu acabei de dizer, tudo o que eu faço de bem vem-me logo um monte de sentimentos que eu não devia estar a sentir daquela maneira um, e que pronto, que eu não devia ter coisas boas na minha vida. E infelizmente isso é uma coisa que vem da experiência de ser quem eu sou, de ser honesto com quem, ser honesto sobre quem eu sou com as pessoas à minha volta. Um, e pronto, e todos estes anos, as experiências que eu tive. Então, Cris, deixa-me te fazer uma pergunta. Ah,
tu sempre tiveste este sonho, como disseste, de fazer este podcast, não é? E aquela emoção toda, depois da gente ver o primeiro, até eu nunca tinha feito nada disto. De vê-lo todo certinho foi uma festa. Mas a pergunta que eu te faço é: tu estavas preparado psicologicamente para isto? Ou seja, tu tens a noção que pessoas vão ver estes podcasts que a gente está a gravar e vai haver reações, vai haver perguntas, vai haver muita coisa relacionada contigo. Estavas preparado ou isto foi uma das coisas que te mexeu aí com o teu sistema mental? Hum. Não sei. Que te ajudou a ir buscar esses sentimentos que foste buscar para ir abaixo? Em relação a estar preparado, eu não acredito que a gente esteja preparados até as situações vierem. Mas sim, isto por acaso foi uma das situações que me fez não fazer o podcast até agora, porque eu pensei, olha, se calhar eu não devia fazer o podcast até, por exemplo, as hormonas trabalharem, fazer o meu trabalho todo o tempo a fazer, até eu ter, depois de fazer as minhas cirurgias todas, só depois de fazer isto tudo e pronto, estar bem estabelecido no meu corpo e passar pelo processo todo, pela transformação toda, é que então depois fazer o podcast, mas depois eu pensei, mas o objetivo do podcast é esse mesmo, é quando a gente está a passar pelas coisas, é, se houver alguém nos Açores ou em qualquer lado que nos consiga perceber e que nos queira ouvir, se houver alguém que esteja, como é que se diz struggle? A seguir? Não, struggle, Hum. tipo a penar, Sim, é sofrer. a sofrer com a mudança deles, ou da maneira como eles se sentem no seu corpo, ou com a sexualidade deles, ou pronto, qualquer coisa que seja, tenha a ver com o mundo da LGBT comunidade, um, que se calhar se virem alguém a passar pelo mesmo, que lhes dê alguma ajuda, ou que tenha alguns exemplos que lhes diga alguma coisa. E, e então foi essa a decisão que eu tomei. É claro que se chegar a um ponto que se me começar a afetar mentalmente, eu então posso parar, mas também eu posso parar a qualquer momento, eu não sou obrigada a fazer nada. Uh, um, mas sim, em relação a preparar-me, tenho o meu terapeuta, tenho a minha terapia, estou a tirar o meu curso de terapia, e pronto, estou a aprender coisas e também tento cuidar o máximo de mim. Isso hoje em dia é uma coisa que eu faço questão de ter na minha vida e tenho que ter na minha vida, porque senão a minha cabeça vai-se. Mas era isso que eu ia te perguntar agora. O que é que, o que é que, o que é que precisas? O que é que as pessoas devem ter ou devem pedir ajuda, não é? E o pedir ajuda às vezes chega a isso, a ter um terapeuta, não é? Que é bom, Hum, certo? sim, sim. Porque quando vais abaixo, uh, no teu caso, tens alguém ao teu lado, mas há pessoas que não têm ninguém, Hum, não é? E estão sozinhas. E claro que têm que recorrer a certas e determinadas recursos. E o recurso que vocês têm, basicamente, é um terapeuta, certo? Ou, ou existe alguma coisa mais alguma especialidade? Não existe? hum. Que vos Epá, em ajude? relação ao terapeuta, eu, por exemplo, só há muito pouco tempo é que eu comecei a abrir-me com terapeutas, que eu durante a maior parte da minha vida eu não falei com ninguém, eu não, pronto, não fui honesto sobre a pessoa que realmente que era, e porque pronto, como disse no primeiro podcast, desde pequenino, que
guardei tudo para mim, não falei com ninguém. E então, para eu começar a falar do que é que se passa e como é que eu me sinto e esse tipo de coisas, levou-me muito tempo. E muito tempo eu estou a falar de anos, e estou a falar à volta de 34 anos que eu pronto, não processei, não trabalhei, não confiei. Confiar em alguém é uma coisa que ainda hoje eu tenho muitos problemas, não é fácil para mim, é uma coisa muito difícil. Portanto, dizer a alguém, fala com alguém, ou pergunta, ou pede, não sei o quê, é fácil dizer isso, mas fazê-lo para quem está na situação, e eu falo por mim, eu na situação que tive durante 34 anos foi tão difícil que mesmo houve pessoas que mesmo que se pudessem ajudar-me, era difícil para mim, porque não, a maneira como eu arranjei para me proteger é ninguém sabe. E então, isto estava lá dentro, não é? Estava dentro das minhas mãos. De fora, isto era a minha proteção, portanto, se as pessoas me quisessem atacar, estava aqui a minha proteção, protegia-me, mas se as pessoas me quisessem ajudar, elas também não conseguiam entrar, porque a minha proteção protegia-me de tudo, protegia-me da ajuda e protegia-me de quem me quisesse atacar, estás a perceber? Então, só pronto, como eu disse, aos 34 anos, quase 35, é que eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu posso falar de certas coisas para as pessoas me começarem a ajudar. Por exemplo, como aconteceu nesta situação, pronto, a semana passada, como tu disseste, houve uma altura em que tu me disseste, então quando tu te fores assim abaixo, tu queres que eu te deixe da mão? E a minha resposta foi, não, eu não quero que tu me deixes da mão, se tu quiseres estar lá, está lá para mim, mas o que eu não vou conseguir fazer por ti é, se tiveres perguntas como aquelas que tiveste, e foi a primeira vez que a gente passou por isso, para dizer a verdade, portanto, eu tive que fazê-lo de uma maneira diferente, e tive que gastar um bocadinho de energias que eram para mim, e tive que gastá-las em ti, mas foram bem gastas, porque é em prol da gente continuar a nossa amizade e fortalecer a nossa amizade também. Mas mas por exemplo, me perguntaste, fui eu que disse alguma coisa, a culpa é minha, não sei o quê, e eu estava a dizer, não, a culpa não é tua, não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver comigo e tudo o que se passa à minha volta, mas não é uma pessoa que está-me a afetar, é tudo o que se passou durante algum tempo, agora chegou ao ponto em que eu preciso parar e preciso de recuperar as minhas energias para poder voltar ao mundo real, a verdade é esta, ao mundo real. Pois, isto vou só explicar aqui às pessoas que nos estão a ouvir, a gente estava a falar por mensagem e às vezes as mensagens ou a gente não se exprime bem ou a gente não interpreta bem o que está lá escrito ou falta uma vírgula ou um ponto. E por isso é que quando reagiste da maneira como reagiste, que eu percebi que algo se passava, a minha dúvida era, fui eu que disse alguma coisa ou da maneira como escrevi, não disse, escrevi alguma coisa e até fui rever as mensagens, mas fiquei sempre aquela coisa, mas o que é que eu fiz, o que é que ainda fiz? Porque o meu objetivo agora não é pôr-te para baixo, é ajudar-te a ir para cima. E Claro. claro que a minha preocupação ali foi um bocado excessiva e estava-te a pressionar. Diz-me, fui eu, o que é que eu fiz, o que é que ainda fiz? Pois. Eu disse mesmo, cheguei-te a dizer nas mensagens que isto, falar por mensagens, às vezes pode ser mal compreendido, por isso a gente acabou por falar por chamada e lá nos esclarecemos. Mas, mas sim, foi a primeira vez que a gente passou por esta situação e, e, e realmente, prontos, tu neste caso, vocês vão abaixo muita vez, vocês devem se sentir isolados, não é? E tu há bocadinho estavas a dizer que confiança, que não tinhas confiança para falar com as pessoas, especialmente sobre este assunto, mas em relação
na tua terapia, como é que fazes? Como é que ganhas essa confiança? Como é que consegues te libertar ou te exprimir? Ou seja, o exemplo desta semana, já tiveste a terapia, certo? Hum, sim, sim. Como é que achas que te ajudou? Foi bom? Não? Hum, Conseguiste? Não conseguiste? sim. Sim, em relação à terapia, é assim, a maneira como eu trabalho com o meu terapeuta, mas isto é a maneira como eu trabalho com todas as pessoas à minha volta, eu se tenho alguma coisa para dizer, eu não digo, por exemplo, se tenho alguma coisa para dizer em relação a futebol, e quero saber como é que tu te sentes em relação ao futebol, e digo, olha, sabes, eu ouvi nas notícias que esta equipa agora joga futebol, sabes? E tu vais dizer a tua opinião, eu gosto muito de futebol, ou ainda posso com futebol, então eu já sei, não vale a pena falar contigo sobre futebol, estás a perceber? Ok. Mas isto é a maneira como eu Tu abordas o aproximo, tema. abordo os temas todos, é dessa maneira. Eu tento saber como é que tu te sentes em relação àquela situação. Se não te sentes bem, ainda toco, ainda falo nisso. Se te sentes bem, ou se gostas, ou se gostavas de apoiar, ou não sei o quê, então eu falo aquilo que tenho a dizer sobre a minha opinião. E isso é uma maneira que eu tenho para me proteger. Ah, porque se a tua opinião é logo dizer, não posso com futebol, para amor de Deus, blá, 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 eu já sei que não vale a pena te falar de futebol, porque tu vais me saudar em cima, estás a perceber? E então, mas isso é a maneira como eu abordo os assuntos, e isso é na minha vida toda. E estavas a dizer, disseste uma coisa muito importante, que é que a gente chega a um ponto em que vai-se abaixo. Um, e eu acho que isto é uma coisa que as pessoas não têm a noção, é que todos os dias acontecem situações em que eu tenho que processar se vale a pena dizer alguma coisa ou se não vale, sabes? E é esse tipo de coisa que acontece todos os dias com pessoas diferentes, em sítios diferentes, que depois é tipo a encher um saco e enche um bocadinho um Aham. dia, e depois chega a um ponto que o saco está cheio e tem que despejar o saco, sabes? Um, por exemplo, no trabalho há situações, eu quase todas as semanas eu trabalho com colegas diferentes, quase todas as semanas eu tenho que dizer aos meus colegas, olha, sou transgénero, e os meus pronomes são ele e eles, sabes? E quase É muito todas as cansativo, não é? semanas. Ah, Acaba por ser cansativo e desgastante não? sim, sim, é cansativo, é muito cansativo, porque é raro, é muito raro, mas eu já tive pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram, Cris, ah, eu pronto, não estou a par da situação, ou há coisas que me estão, ou há coisas que me estão a fazer confusão. Quais são os teus pronomes? Como é que tu te vês? Sabes? É tão simples quanto isto. Em vez de pessoas passarem horas e horas e horas e dias e semanas e meses e prontos, e provavelmente anos, a, a chamar-me nomes que eles nem sequer sabiam que existiam. Porque há pessoas, por exemplo, eu trabalhei a semana passada com uma pessoa que só me conhece há 3 semanas. Portanto, eles nem sequer conheceram a pessoa que eu era. Portanto, como é que eles vão buscar essas ideias? Eu não faço a mínima, quer dizer, eu faço a mínima ideia, tenho uma boa ideia sobre isso, é que as pessoas nas minhas costas é um tal pá, 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 Sim, pá. sim, E eu sei porque eu vejo isso, e eu sei porque tem pessoas que vêm ter comigo e dizem, Cris, olha, isto está-se a passar. É verdade? Não é verdade? Como é que és que eu te trate? Tá? É tanto simples quanto isso, não precisa. Estás a sim, sim. perceber? Mas E quando, depois, desculpa, quando um colega vai trabalhar contigo, ou mesmo estando na empresa, mas é a primeira vez que vai trabalhar contigo, vamos aqui dizer às pessoas que se calhar não sabem, o Cris é carteiro, certo? uhum, sim, sim. Uh,
quando alguém te vai a dar ajuda ou apoio ou vai trabalhar contigo para o local onde tu vais, pela primeira vez, mesmo tendo estado na empresa ou no armazém e vocês já se terem visto ou cruzado, vocês nunca falaram, não é? Por vezes nem sequer se falam. Sim, às vezes pessoas que. Pronto, Como eu é tenho que, tenho mais de 100 colegas, como é que portanto. aquela pessoa, desculpa, diz. Sim, sim, sim. Como é que aquela pessoa sabe como é que te chamas? eh, Como é que vai comunicar contigo? Por exemplo, se fosse trabalhar com uma pessoa, eu sou a Maria, e tu como é que te chamas? Ou como é que queres que eu te chame? Não é? Normalmente a gente. Pois é isso, por exemplo, às vezes, é assim, eu, na minha opinião, isso é o trabalho do meu chefe. O meu chefe, quando Sim, vem ter comigo ou quando me leva para alguém, devia dizer: olha, isto é o Cris, isto é este ou aquele outro, e pronto, e vocês vão trabalhar juntos hoje e quero que vocês façam isto e pronto. E vão à sua vida, façam o seu trabalho. Estás a perceber? Às vezes eles não o fazem. E então o que eu comecei a fazer foi, todas as vezes que eu vou trabalhar com alguém que nunca trabalhei, ou que pronto, que não conheci isso, eu estendo sempre a minha mão, que é uma coisa que eu faço aqui em Inglaterra, estendo sempre a mão, e digo, mas não, olha, eu sou o Cris, como é que te chamas? E pronto, a partir dali não há pá, estás a perceber? Mas há pessoas que, prontos, como ouvem por trás o que ouvem, seja, então eu não sei o que é que eles estão a falar, que eu nem quero saber, mesmo não quero sim, saber. sim. Já tenho suficiente para me encher o saco, Não sabes? interessa. Já tenho o suficiente. Mas, mas ele, às vezes começam-me a chamar eu não sei como é que se diz em português, mas aqui eles chamam o nome de morto, ou uma coisa assim, traduzido, letra a letra é dead name, o que quer dizer o nome morto, ou uma coisa assim. Eu por acaso não gosto muito disso, eu não sei como é que se diz em português, mas deve ter outro nome. Mas pronto, o meu nome, vamos dizer, o meu nome antigo. Sim. Um, um, e eu fico a olhar para eles e digo, mas paciência, estás a perceber? Paciência. E é assim, às vezes com certas pessoas eu nem sequer me dou à chatice de lhes dizer, olha, eu sou transgênero, não sei o que, não sei o que mais, nem sequer dou. Há outras pessoas que eu ou farto-me ou nem quero mesmo que elas estejam, sabes, a fazer aquilo que estão a fazer. Mas, por exemplo, há 2 semanas atrás, ou a semana passada, eu tive um colega em que, como eu te disse, entrou para os Correios há 3 semanas atrás, portanto, nem sequer faz a mínima ideia que a outra pessoa existia, sabes? Ahm, Começou-me a chamar por meu nome antigo. E então eu disse: olha, isto é a situação, os meus pronomes, isto é o meu nome, babá. E até algumas vezes eu disse: isto não é o meu nome. Mas eles mentiram na minha cara: eu ainda te chamei dessa maneira, não te chamei. E eu: não. Eu ouvi, isto é o meu nome. E pronto, não valia a pena. E mesmo durante aquela semana, chamaram-me outros nomes e chamaram-me outros pronomes, e é isto tudo, sabes? O, o pior, Dina, é que eu não posso fazer alguém dizer ou fazer, estás eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é ser sincero e dizer: olha, eu sou assim e isto é os meus pronomes. Mas se a pessoa vai fazê-lo ou a pessoa não vai fazê-lo, eu não posso fazer nada em relação a isso. Estás a perceber? É claro que eu posso fazer a nível legal, não sei o que, não sei o que mais. Mas mas Também não no te vais dia a dia chatear, não não posso é? fazer nada, porque se eles quiserem o dizer, eles vão dizer, estás a perceber? Ahm, Não te e vais pronto. chatear. Isso também tem muito a ver com uma das palavras que a gente falou no primeiro podcast, que é a aceitação e o Hum, respeito. hum. Acho que aqui o respeito também era bom e está a deixar de existir muito, É questão de infelizmente. ajudar, não é? Hum? É questão de ajudar, não é? Sim, sim. Porque se a pessoa sabe, se já explicaste, se já te apresentaste, porque eu bater numa tecla, que aquela tecla não, mesmo que vais carregar nela, aquela tecla, até ela soltar da variada, não vale a pena. Hum. Só te vai fazer mal a ti.
Pois. não Não, é? exatamente, exatamente. E depois lá vem mais uma coisinha que vai enchendo o teu saco e que Exatamente. vai chegar ao dia que aquele saco depois vai estar cheio e vai arrebentar, que foi o que aconteceu. E continuando a falar nesse tema e nessa tua situação que se passou, pronto, já falaste que tiveste a terapia Hum, e correu bem e que te ajudou. Ahm, mas como sair dessa frustração, desse sentimento? sim. Pois, é assim, o que eu me apercebi que estava naquela posição, que estava meio abaixo, ou que já tinha chegado ao fundo do poço, foi que eu comecei a não ter paciência para as outras pessoas, sabes? A tipo distanciar-me. Normalmente, no meu dia a dia, eu sou um bocado ativo, sou um bocado tipo animado, sabes? Tipo, manhã, bom dia, alegria, e vamos e vira e que torna, não sei o que mais. Isso é o meu estado natural, eu sou dessa maneira, não é fazer-me, eu sou dessa maneira. Mas quando eu estou daquela maneira, eu não tenho a força de dizer bom dia, alegria, porque a alegria não está lá, sabes? A alegria está a faltar. Um, e, um, e então eu comecei a notar nisso, e depois eu não tinha paciência para as pessoas que estavam à minha volta, e comecei a ser um bocadinho respingão, sabes? Um, e depois chegou um ponto em que eu fecho. Olha, e eu até já me perdi. Como é que eu saio disso? Ah, no passado, o que eu costumava fazer era criticar muito, era lá, pega e anda, vamos embora, o que é que estás a fazer? Estás o quê? Estás a pensar na vida para quê? Estás a perceber, sabes? Hum. E tinha muita negatividade em relação à situação em que estava. E hoje em dia o que estou a aprender a fazer é, seja onde for, seja de maneira que for, seja como me sinta, eu tenho que me amar daquela maneira, eu tenho. É muito importante para mim aceitar e amar todas as partes de mim, sabes? Portanto, não é só amar quando eu estou, bom dia, alegria, nha, 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 e também tenho que amar quando estou em baixo, quando estou com pensamentos negativos, não é aceitar os pensamentos, não é acreditar nos pensamentos negativos, é ok, eu sei que tu estás a passar por isto e eu sei que tu tens muitas razões para estar a passar por isto e eu amo-te tal e qual da maneira como tu és. E pronto, e foi isso que, pronto, levou-me uns dias. O que tenho que dizer que no passado levava-me meses, meses em que eu estava daquela maneira, não sabia o que se passava comigo, tratava-me mal, tratava muito mal, e porque me tratava mal os outros, tratava muito mal os outros. Um, Portanto, já faz uma diferençazinha, já faz uma diferençazinha. E pronto, sinto muito por isso. Porque agora, quando eu saio daquele poço, daquele espaço, sabes, negro, ainda estou tanto dolorido, e estou dolorido, mas não estou tanto, sabes, não tenho eu contra mim. Eu estive lá embaixo, sim, e estive no fundo do poço, mas ele estava lá comigo. Eu não estava lá contra mim, eu estava lá para me apoiar. E pronto, e faz uma diferença grande. Faz uma diferença muito grande. Isso é bom, isso é o que todas as pessoas deviam ter, até mesmo nós, que não somos, que não fazemos parte da comunidade como aliados, mas que não somos da comunidade propriamente, mas é gostarmos de nós, ter autoestima lá em cima Hum, e pensarmos um bocadinho em nós e não pensar só no que é que os hum, outros pensam, o que é que os outros dizem, o que é que os outros fazem. O que também não é. Pronto, ajuda, ao fim e ao cabo, ajuda muito essa tua autoestima e que toda a gente devia ter, e infelizmente muita gente não tem, e eu também sou assim um bocadinho, eu não posso hum, criticar, hum, mas também lá de vez em quando também vou abaixo, cá com as hum. minhas situações, e a minha autoestima também é uma das coisas que me leva
muito, muito, muito abaixo. Mas é tal coisa, a gente também tem que pensar em nós. E como tu disseste muito bem, gostar de nós acima de tudo, aceitar a aceitação, aceitar como a gente somos e naquilo que nos tornamos e naquilo que gostamos e seguir para a frente, levantar a cabeça e seguir para a frente. É fácil? Não, não é. Em nenhuma das situações é fácil. Mas é o que a gente deve fazer. É o que a gente deve fazer e depois então sim, arranjar uma ajuda, arranjar uma pessoa, apesar de quem dizes que a confiança é um bocadinho complicado, não vou dizer que também não seja da minha parte a nível pessoal, porque não há pessoas em quem confiar. Hoje em dia a realidade é essa, confiar numa pessoa é muito, muito difícil. Então, quando toca a assuntos pessoais, e que nos ferem e que nos atingem, é muito difícil arranjar uma pessoa confiável para tal, mesmo que seja um médico, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, não é fácil, não é fácil. E é uma coisa que eu também queria hum, perguntar se por acaso tu sabes, porque eu, desde que estou contigo neste projeto, tenho pesquisado muito e daquilo que eu pesquisei, eu não vejo ninguém profissionalmente capacitado para ajudar a comunidade LGBT. Não existe, certo? O Ou quê? Nos Açores? seja, a nível Portugal, Sim, 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 sim. Eu ah, acredito que haja, eu por acaso eu não. Eu sei que existe uma. Que eu devia ter, se calhar até se der para a gente pôr nos comentários ou pôr na, lá no YouTube. Eu sei que existe em Lisboa, acho que é em Lisboa, uma, uma caridade em que eles têm psicólogos, só para a ok, comunidade, em que eles têm psicólogos, eu não sei se paga, se é de graça. Um, Em relação a cada psicólogo, pronto, individuais, profissionais individuais, um, epá, isto é assuntos que eu não acho que tenhas que ter uma especialização, mas eu acredito que tenhas que ter um certo conhecimento, pois, se calhar um bocadinho de experiência, porque é diferente quando tu falas com alguém que não sabe do assunto, como quando tu falas com alguém que sabe ou que teve experiência ou que passou por alguma coisa semelhante. Um, Portanto, eu não posso comentar nisso, eu não fiz pesquisa em sim, relação se sim, existe, se não existe, mas gostava de pensar que existem pessoas que existem. possam, que possam, sabes, ouvir e fazer terapia com clientes que fazem parte da comunidade e gostava de pensar que isso existia. Já Ah, agora, deixa-me te perguntar, referiste aqui no podcast que estás a fazer o curso na hum, área da terapia. hum. Estás interessado também em ajudar as pessoas nesta área? Sim, sim, 100%, sim. Boa. Um, um, é engraçado porque o meu interesse, eu gosto muito de terapia de casais, Oh, eu gosto muito, muito disso. Porquê? Não faço a mínima ideia, mas gosto mesmo. Estou muito interessado nisso. Mas por mais terapia que faça, e ou quanto mais terapia faço, e quanto mais aprendo sobre mim, e quanto mais sabes, aprendo, não é aprendo, como é que se diz? é, Aprendo, é? sim. Quanto mais Por alguma aprendes, razão sim. não me está a subir, não, não me está a subir, não me está a Claro, soar bem, não. mas é, Mas quanto pronto, mais aprendes. quanto mais aprendo sobre as coisas que estou a aprender na universidade, mais me viro para esta área e acho que é uma área que precisa muito.
E, por exemplo, eu antes de começar a universidade, eu sabia que precisava de um terapeuta para a universidade e como estudante, e estive à procura de um terapeuta que fosse transgênero e não consegui encontrar. E isso é que me fez pensar, se calhar devia-me estar a focar nisto, porque eu quero e não consigo encontrar, certeza absoluta que há pessoas que estão à procura e que não conseguem encontrar. Sim. E eu não estou a dizer que não existem, eu não estou a dizer que não existem, mas na área em que eu, na área, no local onde vivo, eu tentei encontrar um terapeuta transgênero e não consegui, não consegui. Portanto, isso fez-me pensar e fez-me, se calhar, criar aquele bichinho, o bichinho que a gente diz que é o bichinho pelas coisas, fez-me criar aquele bichinho por se calhar focar-me nesta área. Portanto, neste momento a minha ideia é focar-me na LGBT e nos casais. E gostava muito de famílias também. É uma coisa. Não sei porquê, é qualquer coisa em relações. As relações Olha, fazem-me. podia-te dizer que podia ser a tua cliente para as Hum. duas coisas, mas está fora de questão. Está fora de Completamente fora questão. de questão. Não, não dá. Mas Oxalá pronto, que através deste podcast que apareça alguém que, que trabalhe nesta área. Era bonito, até era engraçado aparecer alguém que trabalhasse nesta área, um terapeuta, um psicólogo, ou seja o que fosse, que a gente pudesse conversar e ou pudesse. mesmo psiquiatra, Exatamente, sim. seja o que fosse. Até era engraçado se aparecer alguém, olha, contatem-nos para a gente Isso, conversar. olha que excelente ideia. Olha que excelente ideia. E até se eles quisessem, ou só dar o contato deles para as pessoas poderem, que quiserem, poderem entrar em contato, ou até se quiserem ser um convidado e falarem um bocadinho da experiência deles, epá, Era isso bom. seria um espetáculo. Isso seria muito fixe. Sim, sim. Acho que sim. Acho que sim. Hum, Uma coisa que eu podia falar é, e isto é diferente para todas as outras pessoas, e isto são coisas que levou-me anos a fazer, e ainda há certas coisas que hoje em dia estou a experimentá-las isso, mas, por exemplo, uma das coisas que falar em, como é que se diz, self-care, cuidar de Cuidado. mim, da maneira como cuido de mim, é, eu tiro, eu, eu gostava de tirar um bocadinho todos os dias, mas às vezes a nível de tempo eu não consigo, mas eu faço questão de que quando preciso eu foco-me nisso, foco-me em mim, ou todas as semanas, certeza absoluta, uma manhã ou duas manhãs, eu foco-me em mim. E as coisas que eu faço exercício, pronto, eu faço bicicleta, eu gosto muito de bicicleta, um, faço, comecei a praticar Tai Chi, mas não foi há muito tempo, talvez no início do verão, e falei contigo sobre isso, não falei? Sim, sim. Ou se calhar mesmo na primavera, foi uma coisa assim. E eu não fiz muitas vezes, não é que eu faça todos os dias, como acabei de dizer, mas é pá, quando faço, eu sinto-me tanto bem com aquilo. E eu nem esqueci de explicar, porque a primeira vez que a vi, eu pensei, eles não estão a fazer nada. Mas, porque não parece, uma pessoa só parece, está ali, nanã, nanã, nanã. Estou Mas só a olha, imaginar. Estou só a imaginar. mas olha, a mim faz-me um bem desgraçado, faz-me tanto bem. E depois eu faço a minha meditação, então meditação eu já faço há alguns aninhos, e gosto muito, isso então gosto muito. Um, e uma das coisas que comecei a fazer quando comecei a universidade foi a escrever. Então, eu então quase todos os dias eu escrevo e eu sento-me, ainda penso naquilo que vou escrever. Eu sento-me e é quase como se fosse terapia. Eu sento-me e aquilo que me vem à cabeça eu escrevo no papel. Boa.
Não, não, Uma não, boa espera aí, ideia. a gente para, só porque estavas aí distraída. Não, o telefone estava a tocar. Só... Pois, não há problema nenhum, não há problema nenhum. Eu tirei som, mas estava a ver quem era só. É porque tens a terapia, não é? É, Então, olha, vamos acabar. Deixa-me só dizer isto e a gente acaba, ok. ok? Ahm, então, pronto, vê o tempo. Sim. Ok. Ahm, e, ahm, e pronto, eu comecei a escrever e, ahm, e e eu simplesmente sento-me e escrevo aquilo que me vem à cabeça. Faça sentido, não faça sentido, não interessa. Às vezes a minha cabeça está tanto, tem tanta coisa, e o que eu sinto é quando escrevo aqui no papel, há coisas que eu nem sequer me lembro mais. Porque, Oh, porque o que acontece? Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que é tu, os nossos pensamentos, quando não são processados, eles vêm-nos à cabeça, carradas de vezes. Porque normalmente a gente pensa a mesma coisa ou as mesmas coisas durante o dia todo, ou durante uma semana, ou durante um mês, seja que for o tempo sim, que sim. for, sabes? Mas o que eu sinto é, quando eu as escrevo no papel, às vezes eu nem sequer me lembro mais delas. Oh, E eu sinto um alívio. Não é que elas sejam resolvidas, que elas no papel não são resolvidas, mas só de passar da minha cabeça para o papel é tipo como se fosse um despejar, sabes? E então isso ajuda-me também bastante. E eu comecei isso no início da. Olha, o nosso produtor está aqui a chegar, entra. Um, um, e espera aí. nosso Ele é produtor. dizer. Ai, pronto. Um, e, um, e então, uma vez que está no papel, pá, sai da minha cabeça e sinto um alívio. Eu estava a dizer, desde que comecei a universidade, comecei a fazer isso e nunca mais parei. E pronto, e este é o tipo de coisas que eu faço para me ajudar. Mas há carradas de coisas, sabes? Experimentem, façam, experimentem de tudo, o que se lembrarem e vão à internet, pesquisem o que é que eu posso fazer para ajudar a minha saúde mental. E isto são coisas que às vezes levam anos para. A mim levou anos para arranjar este tipo de coisinhas. Mas pronto, olha, aquelas que estão a fazer o que deviam fazer, o que é preciso que elas façam, eu faço-as religiosamente e tem-me ajudado bastante, e é isso. E pronto, e aprender um, a pedir ajuda às pessoas que me querem ajudar, que estão ao meu lado e que me querem ajudar. Mas Isso. isso também levou muito tempo a fazer. Isso provavelmente é uma das últimas coisas que tenho aprendido a fazer. E é difícil, é muito difícil. É, É como a gente falou há bocadinho. É exato, confiança e ter a pessoa certa também, porque, pronto, claro. eh, isso quando começa cedo, claro que é difícil. E depois, com o passar do tempo, a gente não sei se sente a vergonha, se sente. Eu não sei o que é que sentem, para não recorrer às pessoas, porque se calhar já Hum, tiveste oportunidades de ter com quem falar mais cedo, mas achaste. Apesar de que eu posso dizer aqui que uma vez a gente teve uma conversa, já há hum, muitos anos, hum, hum, foi uma conversa muito difícil e que tinha muito para dizer aqui, mas que não vai ter agora. Mas em que conseguiste falar comigo sobre um dos assuntos que até a mim me chocou bastante. E pronto, isso fica para outro dia. hum, Mas só para dizer que conseguiste falar comigo hum, uma vez. pois, Porque, mas também já tínhamos uma ligação, talvez de alguns anos, já, já tínhamos uma cumplicidade diferente. pois. Já eras da família, assim Hum, dizer. sim, sim, sim. E pronto, e desta maneira chegamos ao fim do podcast. Por favor, sigam-nos se gostarem e se quiserem ouvir mais da gente. E deixo como é que se diz, o e-mail ali para a Dina dizer.
Eu não me lembro. Vou só relembrar aqui, quem quiser nos contatar via e-mail, mandar as suas histórias, os seus comentários, seja o que for, para partilhar ou não partilhar, fica aqui o e-mail, vozesquelibertam@outlook.com. Não se esqueçam, é muito importante. Há pessoas que estão à espera também de ouvir outras pessoas, sem ser só nós os dois. Ficamos aqui hoje. Até o próximo podcast. Até a Beijinho. próxima. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.